Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom dia para você, para tua família, excelente segunda-feira, excelente semana para você e para tua casa, amém? Meus queridos irmãos, eu quero nesta manhã aqui deixar aqui uma palavra para nossa meditação, a qual Deus gerar aqui no meu coração para estar transmitindo para os irmãos aqui. Ontem nós estávamos no nosso culto, onde foi um culto abençoado. Antes do culto, nós tivemos um momento onde nós estávamos fazendo um estudo, aprendendo da palavra de Deus. E o interessante é que nós estávamos falando sobre o tempo da provação, o tempo que dura uma prova, o tempo que dura uma dificuldade, que muitas das vezes pode demorar para passar e que muitas das vezes pode passar com maior velocidade, Isso está dentro de um estudo que nós estamos realizando na nossa igreja, um cristão de verdade, como ser um cristão de verdade. Então, vai falar acerca de várias coisas que nós podemos, estar extraindo lições importantes. E nós ali estávamos aprendendo um pouco da palavra de Deus e foi levantado ali uma questão, que na própria revista que nós estamos trabalhando aqui vai falar acerca do tempo da aprovação, que muitas das vezes a aprovação ela pode demorar para passar ou muitas das vezes pode passar com maior velocidade. E dentro disso nós levantamos alguns exemplos, Exemplo da vida de Jó, que passou por uma aprovação e também Deus deu vitória para ele, tirou ele daquela situação. E falamos também de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Eu gostaria de deixar esse texto aqui para a tua meditação, que está aqui em Mateus, capítulo de número 9, verso de número 18 e o verso de número 20. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: dizendo-lhes eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a tua mão e ela viverá. No verso de número 20 vai dizer assim: e eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou na orla da sua veste. Queridos, nós temos aqui duas situações. Primeiro, a situação da filha de Jairo, onde ele foi ali para declarar, para falar, para Jesus acerca daquilo que ele estava vivendo dentro da sua própria casa. Me chama a atenção que nesse momento aqui, Jairo ele vai procurar Jesus, Ele vai ir até Jesus para receber de Jesus uma orientação, para receber de Jesus um milagre. A filha de Jairo ela estava quase à morte, Ela não tinha morrido ainda, ele foi procurar Jesus. Enquanto ele vai procurar Jesus, e ele chega diante de Jesus, se prostra, adora, e depois de adorar, ele declara a sua necessidade, ele declara o que ele tem ali de situação para que Jesus resolva. E me chama a atenção que nesse momento nós podemos colocar esta situação como uma prova na vida de Jairo, uma prova que veio imediatamente sobre a vida dele, onde ele estava perdendo a sua filha, onde a sua filha estava doente, estava prestes a morrer, e de repente ele se aproxima de Jesus. Às vezes as situações difíceis que nós passamos nos aproximam de Jesus. E nesse se aproximar de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que agora Jairo, ele pede socorro, ele pede ajuda. Jesus vai descer na casa de Jairo. Enquanto Jesus está descendo para a casa de Jairo, vem uma mulher que ela tinha ali 12 anos que estava padecendo de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, e naquele momento ela entende que Jesus era o único que poderia resolver o problema dela, e sabendo ela onde Jesus estava, ela foi até aonde Jesus estava. Chegando lá, a Bíblia vai nos contar, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, que naquele momento em que ela se aproxima de Jesus, ali se rastejando no chão, prostrada, ela toca na orla das vestimentas de Jesus e ela é curada imediatamente. Nós temos dois extremos aqui. O primeiro extremo, aqui é da vida de Jairo. Ele está passando por uma provação que começou naquele próprio dia. No dia que ele foi procurar Jesus, começou a provação dele. Ele foi até Jesus porque ele estava sendo provado. Enquanto ele vai se aproximar de Jesus, enquanto ele vai ir até Jesus para pedir socorro, nós entendemos também que agora também uma mulher, que também um outro extremo, ela estava passando por uma enfermidade havia 12 anos. O tempo da provação de Jairo
era aquele dia que ele estava vivendo. O tempo da provação daquela mulher que tinha um fluxo de sangue era 12 anos que ela estava padecendo. Interessante que Jesus ele atende, né, a necessidade daquela mulher quando ele descobre, quando ele vê que ela foi até ele, que ela se prostrou, que ela tocou na orla da vestimenta dele. Jesus cura aquela mulher. E aquela mulher, naquele exato momento, ela vem a viver, né, a cura, o milagre, a resposta de Deus para a vida dela. Então a aprovação dela durou muito tempo, mas ela se aproximou de Jesus. Por se aproximar de Jesus, ela recebeu a sua cura. Já a filha de Jairo tinha acabado ali de morrer e de repente chega alguém para avisar para Jairo que ele tinha perdido a sua filha, que não era para ele incomodar mais o mestre, porque a filha de Jairo já tinha morrido naquele exato momento. Aí Jesus olha para Jairo e diz: olha, Jairo, não temas, creia somente. Interessante que a aprovação aqui de Jairo, ela durou um dia só, enquanto a aprovação da mulher do fluxo de sangue durou 12 anos. Algumas provações da nossa vida, ela vai passar com uma velocidade muito grande, vai ser rápido, né? O que Deus vai fazer, de repente Deus te permite entrar numa prova e depois logo Deus te tira dessa prova. Deus te permite passar por uma situação na saúde e logo Deus te tira daquela situação. Mas existem momentos em que a provação dura muito tempo. E o exemplo desse é o exemplo desta mulher, né? Desta mulher aqui que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, padecendo, sofrendo de uma enfermidade. E depois de sofrer por aquela enfermidade, passar por aquela situação, a Bíblia nos conta que esta mulher, de repente, se aproxima de Jesus e Jesus cura ela naquele exato momento. Então, ou seja, o que Deus quer dizer para mim e para a tua vida? Não importa qual seja o tempo da dificuldade que você está enfrentando. Não importa qual seja o tempo da provação que você está vivendo. Não importa qual seja o tempo da dor que você está passando. O importante é que quando você se aproximar de Jesus, Jesus vai te curar, Jesus vai te restaurar, Jesus vai te levantar e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Às vezes você está passando por uma prova que é muito rápida, que vai passar muito rápido. Mas às vezes você vai passar por uma prova que vai durar muito tempo. Mas o mais importante é que nós temos que ser perseverantes, porque se nós formos perseverantes no meio da provação, com certeza Deus não vai hesitar em nos dar vitória e nos fazer viver o sobrenatural. Eu quero deixar esta palavra aqui para a tua meditação, para que você possa entender que talvez você está passando por alguma provação, mas esta provação tem tempo certo para durar e para acabar. E Deus está dizendo aqui que nós precisamos nos aproximar dele, porque ele sim pode resolver o nosso problema. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, né? Então, se nós precisamos nos aproximar, é porque às vezes nós estamos distante dele. Mas ele está dizendo para mim e para a tua vida: não importa qual seja o tempo da provação que você está vivendo, se aproxima de Jesus. Entenda que ele é a única saída para a tua vida e que o nome dele vai ser glorificado sobre a tua história e você vai ter um testemunho muito poderoso para contar, porque Deus é contigo, tá bom? Então deixa esta palavra para você e dizer para você: talvez você está passando por esta prova, mas esta prova está próximo de acabar, porque você está tendo um encontro com Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família